A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre do síndrome do pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupações persistentes com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque do coração. As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, embora a ciência acredite que o conjunto de fatores possa desencadear o desenvolvimento deste transtorno, tal como a genética, o estresse, temperamento forte e suscetível ao estresse, mudança na forma como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. Alguns estudos indicam que a resposta natural do corpo a situações de perigo esteja diretamente envolvida nas crises de pânico. E apesar disso, ainda não está claro por que esses ataques acontecem em situações nas quais não há qualquer evidência de perigo iminente. As crises da síndrome do pânico geralmente começam entre a fase final da adolescência e o início da idade adulta. Apesar disso, pode ocorrer depois dos 30 anos e durante a infância, embora no último caso ela possa ser diagnosticada só depois que as crianças já estiverem um pouco mais velhas. A síndrome do pânico costuma afetar mais mulheres do que homens e pode ser desencadeado por alguns fatores considerados de risco, como situação de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância, ter passado por alguma experiência traumática, como um acidente. Algumas pesquisas indicam que, se um gêmeo idêntico tem síndrome do pânico, o outro gêmeo também desenvolverá o problema em 40% das vezes. E pode acontecer, no entanto, de a doença se manifestar sem que haja um histórico familiar nela. Ataques de pânico característico da síndrome geralmente acontecem de repente e sem aviso prévio, em qualquer período do dia e também em qualquer situação, como enquanto a pessoa está dirigindo, fazendo compras no shopping, em meio a uma reunião de trabalho ou até mesmo dormindo. O pico das crises de pânico geralmente dura cerca de 10 a 20 minutos, mas pode variar dependendo da pessoa e da intensidade do ataque. Além disso, alguns sintomas podem continuar por 1 hora ou mais. É bom ficar atento, pois muitas vezes um ataque de pânico pode ser confundido com um ataque cardíaco. As crises de pânico geralmente manifestam os seguintes sintomas: primeiro, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos ou nos pés ou no rosto, palpitações, ritmos cardíacos acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, ondas de calor, náuseas, dores abdominais, dores no peito e desconforto, dor na cabeça, tontura, desmaio, sensação de estar com a garganta fechando e dificuldade para engolir. Uma complicação frequente é o medo do medo, ou seja, o medo de ter outro ataque de pânico. Esse medo pode ser tão grande que a pessoa muitas vezes evitará ao máximo situações em que essas crises poderão ocorrer novamente. O ataque de pânico pode alterar o comportamento em casa, na escola ou no trabalho. As pessoas portadoras da síndrome muitas vezes se preocupam com os efeitos de seus ataques de pânico e podem até mesmo despertar problemas mais graves, como alcoolismo, depressão e abuso de drogas. Não há como prever as crises de pânico,
Pelo menos nos estágios iniciais do transtorno, parece não haver nada específico capaz de desencadear o ataque, mas há indícios de que lembrar-se de ataques de pânicos anteriores possam contribuir e levar a uma nova crise. A síndrome do pânico, quando não tratada, pode levar a complicações que podem comprometer seriamente a qualidade de vida social, profissional e de relacionamentos. Entre as complicações que podem ser provocadas estão desenvolvimento de algumas fobias específicas, tipo agorafobia. Pessoas com síndrome do pânico têm mais probabilidade de ficar desempregadas, ser menos produtivas no trabalho e de ter relações pessoais difíceis, inclusive problemas matrimoniais. Pode ter tendência à depressão, suicídio, alcoolismo e o abuso de drogas, problemas financeiros. A dependência de medicamentos contra a ansiedade é uma possível complicação do tratamento. A dependência envolve a necessidade de um medicamento para poder agir normalmente e para evitar sintomas de abstinência, que não é o mesmo que o vício. Para manter um bom convívio com alguém que tenha síndrome do pânico, os familiares precisam entender tudo do assunto. Isso porque a falta de conhecimento produz preconceito, e muitos entendem a síndrome do pânico como uma maneira de chamar atenção, ou então uma fraqueza. Mas na realidade a síndrome é uma reação extremamente complexa do sistema de alerta inespecífico do cérebro humano que age automaticamente, visando nos proteger de alguma ameaça. Quando existe uma ameaça real, é natural que sintamos medo ou pânico. Ela pode acontecer quando não existe uma reação do pânico e algumas das situações devido a uma sobrecarga de informações cerebrais que pode estar relacionado ao estresse. A área cerebral responsável pelo sistema do alerta passa a funcionar no automático. O distúrbio, então, seria o estresse que acarretaria uma sobrecarga de todo o sistema cerebral. Outra explicação seria que pode haver uma ameaça real não conhecida, a qual chamamos de ameaça silenciosa, como no caso de uma doença orgânica ainda não diagnosticada, mas que o sistema de alerta já percebeu e começa a mandar sinais, mas por existir outras situações que causem os sintomas. É muito importante o apoio da família. É importante saber e lembrar que esta é uma crise produzida por uma região automatizada do cérebro, portanto, não consciente. Se é uma região não consciente, não adianta tentar convencer a pessoa de nenhuma forma, mas medidas como afrouxar as roupas durante o ataque, colocar e levá-lo a um ambiente arejado, dar um apoio emocional, hidratação, exercícios para controlar a respiração, fazer com que respire lenta e calmamente, falar suavemente e oferecer um medicamento adequado, receitado pelo médico da pessoa, pode ajudar a pessoa neste momento. Durante uma crise, jamais diga à pessoa: isso daí vai passar, é só um nervosinho, que é uma frescura, que você precisa se controlar, que precisa ser forte, ou frases relacionadas a esta. Não vai funcionar. Isso vai deixar a pessoa com mais crises. Conforme já foi explicado, a pessoa não tem controle sobre as suas ações. Então, tudo que você disser referente a citado anteriormente vai ser inútil. Com o apoio familiar, as chances de se recuperar da síndrome do pânico com o tratamento adequado são muito grandes. O tratamento naturalmente prevê uma abordagem multiprofissional com a ajuda de um psiquiatra, psicoterapia, tratar outras doenças relacionadas se existirem e reeducação em termos de qualidade de vida para serem evitadas situações de esgotamento por estresse. Contudo, é necessário saber que quem já apresentou uma situação de pânico é mais vulnerável a apresentar esta situação novamente na vida.
ok? Então, se você sentir alguma coisa que não é comum, procure sim uma ajuda de um profissional, tá? Faça os testes certinho, para você ter um diagnóstico correto com o profissional e evite ir em qualquer lugar, evite as pessoas que dão falsos diagnósticos, falsas curas. Procure uma ajuda realmente profissional. Valeu? Até a próxima!